Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sou Nick, da TV 247, da TVT, do Blog da Cidadania, do Ópera Mundi. Bom dia a todos. Estou da TV Sou Nick e uma notícia que não está nos jornais por enquanto, apenas nos sites, revela que um militar brasileiro foi preso na Espanha com 39 quilos de cocaína na bagagem. Detalhe, esse militar fazia parte do grupo de oficiais que acompanha Bolsonaro na viagem ao Japão, aonde ele irá depois de amanhã, fim de semana, vai para o G20. Esse militar, cujo nome ainda não foi revelado, estava no avião presidencial reserva, ou seja, o avião presidencial número 2. Bolsonaro reagiu imediatamente, mudou até a rota da sua viagem ao Japão. Em vez de passar por Sevilha, vai passar por Lisboa. E o escândalo é enorme no mundo. Não é a primeira vez que um militar é apanhado com drogas no avião da FAB, mas nunca antes no avião presidencial. É o avião presidencial reserva que estava indo para o Japão. Na escala em Sevilha, as bagagens dos tripulantes foram examinadas e esse militar tinha na bagagem 39 quilos de cocaína. Isso, evidentemente, é tráfico internacional de cocaína. Isso é uma coisa muito grande. Não é coisa de alguém que, por acaso, transporta 1 quilo de cocaína, como já aconteceu uma vez com meu professor, filho do grande Oswald de Andrade, o Rudá de Andrade. Uma certa ocasião, um amigo dele, um conhecido, pediu que levasse 1 quilo de café para a Europa. Rudá levou o quilo de café, inocentemente. Nessa embalagem havia cocaína e, até o Rudá explicar, ficou preso na França. Mas isso era 1 quilo, 1 quilo também é tráfico. Agora, 39 quilos é muito tráfico. É tráfico tipo Pablo Escobar. Então, isso pode indicar a existência de uma quadrilha de tráfico de cocaína dentro das Forças Armadas. Ou é um caso isolado? Como é que um militar, num avião presidencial, transporta 39 quilos de cocaína na bagagem? Certamente porque tinha certeza da impunidade, de que sua bagagem não seria aberta, de que ele teria passagem livre nos aeroportos, mas se deu mal. Em Sevilha, sua bagagem foi examinada
39 quilos de cocaína. Isso é um grande traficante. E levando essa droga para o Japão. Não é um caso, claro que será investigado na Espanha, será extraditado para o Brasil, imagino. Mas não parece o caso de um crime eventual e pontual. O sujeito que resolveu transportar, resolveu ser mula. Isso é um tráfico muito grande. 39 quilos de cocaína. Primeira coisa, esse oficial é um tonto, né? É um tonto. Na missão em que ele estava, avião presidencial número 2, ele não podia correr esse risco. Não podia. E essa prisão, que deverá ser investigada pela Polícia Federal, comandada por Moro. Espera-se que a investigação seja isenta, espera-se que ela seja ampla e que revele e que responda à dúvida. Existe tráfico de cocaína, existe um setor, um núcleo, um grupo ligado a tráfico de cocaína internacional, tráfico internacional de drogas dentro das Forças Armadas? Essa resposta a Polícia Federal tem que dar à sociedade brasileira. 39 quilos de cocaína no avião presidencial. Isso não pode passar em branco, sem nenhum trocadilho. O tráfico de cocaína é enorme no Brasil e no Rio de Janeiro. Principalmente no Rio, isso é antigo no Rio de Janeiro, há 50 anos ou mais. Nos anos 70, quando eu trabalhava num jornal editado no Rio, repórter, eu me lembro uma vez, eu caminhando pelas ruas de Ipanema. Olá, Theo, tudo bem? Como estão todos? Vamos chegando, vamos entrando. Eu caminhando ali naquelas ruas de Ipanema, chega um menininho, né? Franzino, baixinho, e me pergunta assim: o senhor vai querer neve? Aí eu na hora assim, fiquei neve, aí me toquei que neve é o apelido da cocaína no Rio de Janeiro, era pelo menos naquela época, sei lá, também chama açúcar, tem vários nomes. Ele me encarou, nunca tinha visto, é claro. Olá, Ana Cláudia Garcia. O senhor vai querer neve? Se eu quiser, tem uma neve boa lá no morro. Naquela época não era, morro não tinha um PP, não tinha... as pessoas iam no morro tocar, ouvir samba, tomar cerveja. Era um programa ir ao morro, um programa da classe média. Ver o Cartola, ver não sei quem, roda de samba. Isso era um programa de domingo, de fim de semana ou de qualquer dia no Rio de Janeiro. Quantas vezes eu, durante esse período, eu fui tomar cerveja com sambistas, fazer matéria com sambistas. Não havia nenhum perigo, não tinha polícia, não tinha essa criminalidade que existe hoje. Agora, 39 quilos de cocaína na bagagem de um oficial da comitiva do Bolsonaro que vai ao Japão,
no avião presidencial número 2, isso não é chocante. Isso é um espanto. Isso não é coisa de um indivíduo que faz esse tipo de transporte, isso é coisa de quadrilha. O que tem que investigar é se existe quadrilha de traficantes de drogas ligada ao tráfico internacional nas Forças Armadas. Que essa quantidade é de tráfico de drogas internacional. Vocês não acham? Isso é evidente. Isso é um tráfico pesado. Cartel de Medellín. Sabe-se lá a quem essa droga... Essa droga, evidentemente, que no Japão seria vendida para algum grupo desse, pesado. Né? Porque o cara não ia vender 39 quilos avulso, hein? De grama em grama, que é como se vende nos morros. Uma grama de cocaína, papelote. Imagina 39 quilos transformado em gramas. 1 quilo são 1000 gramas. 39 quilos, 39 mil gramas. O cara vai fazer 39 mil papelotes. Não vai. Então, é uma venda no atacado. Então, esse militar, não se sabe o nome ainda dele, isso aconteceu ontem, está nos sites, e a notícia é confirmada pela imprensa espanhola, de que são 39 quilos. Tivemos o caso do Helicoca, ligado ao Zezé Perrella, né, o avião do helicóptero do Zezé Perrella. Agora, esse é mais grave ainda, é avião presidencial. O caso do Zezé Perrella, deputado e tal, gravíssimo, mas esse é um avião presidencial, com 39 quilos. Então esse é mais um escândalo de tantos escândalos em apenas 6 meses de governo. É um escândalo do governo, é um avião presidencial, é um avião reserva. Então não bastasse o escândalo Moro, que a cada dia aumenta, se torna mais grave, e Moro vai cair, isso é inevitável, mais dia, menos dia. Ele está tentando se segurar, o governo está tentando blindar, mas sempre acontece assim. Em outras situações de acusação de ministros, até de presidente, o início é assim, começa a resistência, começa negando tudo. Só que não adianta o Moro negar, porque até mesmo seus aliados, quando tentam ajudar, atrapalham. Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso. Esse foi um dos episódios mais chocantes das revelações até agora. Aquela em que Moro recomenda ao Deltan para que não incomodassem FHC, delatado por Emílio Odebrecht, não incomodassem FHC. E as palavras do Moro: não é bom melindrar um aliado importante. Isso é chocante, um juiz mandar essa mensagem. Agora, o comportamento do Fernando Henrique, antes e depois dessas mensagens, só corrobora a autenticidade e a veracidade dessas mensagens. Ontem, por exemplo, está aqui na Folha de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso fez mais uma declaração em que minimiza as mensagens. Que não é que
Não foi um pecado mortal, mas um pecado venial. Foi a expressão do Fernando Henrique aqui na Folha de São Paulo. Onde é que está? Enquanto Davi Alcolumbre, presidente do Senado, diz que se fosse deputado ou senador, Moro já estaria cassado ou preso. Olha o que diz Fernando Henrique, que foi presidente da República. Em Lisboa, ontem, Fernando Henrique declarou: acho que o Moro, enquanto juiz, era natural que conversasse com um ou outro. Não podemos supor que as pessoas vivam num laboratório abstrato. É grave o presidente da República desconhecer que um juiz não pode orientar uma das partes no processo. Isso é proibido. Isso anula o julgamento. E o ex-presidente da República não saber disso ou desprezar as leis é muito grave. Mas com esse tipo de declaração, o Fernando Henrique tenta não melindrar Moro, que mostra a sua contrapartida, seu agradecimento pela blindagem, mas ao mesmo tempo, comportando-se dessa maneira, comportando-se como aliado de Moro, ele atrapalha a defesa de Moro porque prova que as mensagens são verdadeiras. Se nas mensagens Moro afirma que Fernando Henrique era aliado e Fernando Henrique se comporta como aliado, isso prova que as mensagens são verdadeiras e que Moro mente ao contestar a veracidade das mensagens. Ou seja, Fernando Henrique tenta ajudar, tenta não melindrar Moro, mas acaba atrapalhando, acaba afundando o Moro. E essa agenda do Moro na terra de Tio Sam? Ele só divulgou a sua agenda 2 dias depois de chegar nos Estados Unidos. Quer dizer, ficou 2 dias lá sem comunicar ao Brasil, ao país, o que é dever do ministro, a sua agenda. Foi pressionado pela Folha para comunicar a agenda. Mas até agora é uma agenda nebulosa. Não se sabe se ele fugiu da audiência que teria hoje na Câmara dos Deputados. Não se sabe se está mantendo encontros secretos. E a situação do Moro piora cada vez mais. Ontem na Câmara, o Glenn Greenwald deu um show de como funciona a imprensa. Olá, Sérgio Luiz, muito obrigado. Muito obrigado a todos que assistem, que colaboram. Sofia Barbosa, muito obrigado mesmo a todos vocês por incentivarem, por me incentivarem a todo dia, cada vez mais, conversar com vocês, trocar ideias, seguindo os parâmetros jornalísticos. Eu não sou ideólogo, não sou político, não tenho essa vocação, não que eu seja contra quem é,
Tem muito disso no YouTube, né? Ideólogos, pessoas com vocação política. Eu não tenho essa vocação. Eu não tenho essa vocação. A minha vocação é jornalística. E é uma vocação que eu comecei aos 12 anos. Não posso simplesmente fugir dela. E eu sou jornalista de jornal. Jornal. Aquela coisa que Gutenberg inventou, né? Inventou a imprensa, inventou o jornal. Aos 12 anos eu fiz minha primeira reportagem numa revista chamada Diversões Juvenis. Outro dia eu recebi um facsímile dessa entrevista. Entrevistei o palhaço Arrelia, que era o maior sucesso da televisão brasileira, em São Paulo pelo menos, um dos grandes sucessos, os circos. Vejam só como eram outros tempos, né? A maior audiência era dos circos. Então tinha o palhaço Arrelia na Record, tinha o Fusaka e Torresmo no SBT, na Tupi, aliás, não era SBT, na Tupi, falando dos anos 60, quando eu tinha 12 anos. Tinha o Carequinha na TV Rio do Rio de Janeiro. Essas eram as grandes audiências da televisão brasileira. Não era Cidade Urgente, Cidade Aberta, Brasil Urgente, sensacionalismo policial, nada disso, era circo. Domingo de manhã, na Tupi, tinha um programa chamado Concertos Matinais Mercedes-Benz, apresentações de orquestras do Teatro Municipal. Esse tipo de espetáculo que existe em outros países da América Latina, vocês podem ver, TV Peru, por exemplo, apresenta concertos. No Brasil não existe mais. A TV foi ocupada por novelas, jornais policiais e futebol. Entre uma coisa e outra tem uma série, não sei o que e tal, mas o grosso é isso. É violência, novela e futebol. São os três pratos que a televisão oferece. Quando eu era criança, a televisão oferecia circo, palhaços, concertos. Era outro tempo. Bom, nós hoje estamos falando do Glenn, né? O que o Glenn foi achincalhado ontem dava vergonha até de alguns deputados e deputadas do PSL, como Kátia Sastre, José Medeiros, Carla Zambelli, armando barraco, lançando calúnias, injúrias, um comportamento, até o presidente da sessão alertou que ali estava sendo quebrado decoro parlamentar. Em vez de conversarem com o Glenn, em vez de perguntarem, esses deputados o atacaram com injúrias de cunho sexual. Uma deputada queria que ele saísse dali preso. Ele foi lá convidado, ele foi lá esclarecer, não era obrigado, não foi convocado. Ele foi convidado como o Moro foi convidado, mas ele foi, o Moro fugiu. Ele contou sobre a fundação do The Intercept. Contou que o Intercept foi fundado por ele e mais 2 jornalistas norte-americanos nos Estados Unidos, que eles vivem de contribuições. Contou aos deputados
que ele não era um estrangeiro no Brasil, que ele mora no Brasil desde 2005, há 14 anos. Ele também contou aos deputados que a Constituição brasileira garante o anonimato da fonte aos jornalistas. Isso é uma prioridade até da democracia, a preservação da fonte. Ele deu um show de como funciona a imprensa, deu um show de independência, contou que essas matérias estão sendo analisadas por dezenas de jornalistas de vários veículos e todos brasileiros. Foi um depoimento muito esclarecedor, principalmente. Mas as repercussões estão aqui, nos jornais de hoje. E tem, claro, o caso do julgamento do Lula, né? Para quando foi adiado o caso da suspeição de Moro? Não se sabe, foi adiado. Um adiamento sem data marcada. O voto decisivo, Celso de Mello. Achei esse voto muito estranho, porque Celso de Mello é, na maioria dos casos, mais garantista que punitivista, mas acompanhou os punitivistas. A colocação, a iniciativa do ministro Gilmar Mendes foi muito oportuna, já que a suspeição de Moro não podia ser julgada em meio às revelações, deveria ficar para mais adiante, até que novas mensagens venham a público. Ele propôs que Lula ficasse em liberdade até o julgamento da suspeição. Porque ninguém sabe quando vai acontecer esse julgamento da suspeição. Isso é uma proposta lógica. Não é um benefício ao Lula, é para causar menos danos ao Lula. Se o STF adia um julgamento que poderia tirar Lula da cadeia, Lula tem que ser solto até esse julgamento ser efetuado. É uma proposta lógica. Ricardo Lewandowski acompanhou Gilmar Mendes. Carmen Lúcia e Edson Fachin, como esperado, votaram contra. Eles sempre votam contra qualquer liberdade a Lula, qualquer pedaço de liberdade a Lula. Mas Celso de Mello foi o voto de Minerva. E Celso de Mello foi o carcereiro do Lula. Não abriu a porta da cadeia, não abriu a chave da cadeia. Segundo comentários de alguns analistas, por exemplo, aqui na Folha de São Paulo, Bolsonaro, olha aqui o que escreve Igor Gielov na Folha, que Bolsonaro podia ser até favorecido pela liberdade do Lula, na medida em que essa liberdade provocaria o acirramento, aumentaria o confronto entre bolsonaristas e petistas. E Bolsonaro se alimenta do confronto. Seria uma forma de estimular a sua militância ir para as ruas. Isso
é a análise do Igor Gielov. Segundo ele, derrota vitimiza PT e Bolsonaro perde bônus. A saída de Lula da cadeia, por tempo limitado que fosse, daria a Bolsonaro o elemento galvanizador que falta para buscar retomar o apoio que viu se esvair no eleitorado de centro-direita, fora da franja mais radical que o sustenta. Essas pessoas são as mesmas que defendem a Lava Jato irrestritamente, mas hoje estão afastadas do presidente. Com Lula solto, os olhos tenderiam a voltar-se a Bolsonaro, ora fiador político de Moro e, por extensão simbólica, com Lula solto, os olhos tenderiam a voltar-se a Bolsonaro, ora fiador político de Moro e, por extensão simbólica, do combate à corrupção da operação. Com isso, Lula mantém-se como um elemento central do debate político, mesmo que de formas algo contra-intuitivas. É uma análise. Lula solto, segundo Igor Gielov, poderia provocar a resposta dos bolsonaristas. Seria o bode expiatório que Bolsonaro precisa para reacender a sua militância nessa campanha dele para 2022. Lula estava, dessa vez, alimentando a possibilidade que seria solto. Quando ontem de manhã à tarde, claro, o julgamento foi à tarde. Quando ontem à tarde noticiou-se que Gilmar Mendes tinha feito a proposta de soltar Lula até o julgamento da suspeição de Moro e que seu voto era favorável, criou-se a expectativa de que Lula poderia ser solto de fato. Gilmar Mendes criou a expectativa. Ele tomou essa iniciativa, criou a expectativa ao votar a favor, e o Celso de Mello, estranhamente, frustrou essa expectativa. A respeito ainda do depoimento de ontem do Glenn Greenwald na Câmara, uma nota que não pode ser esquecida é que a TV Câmara, pressionada pela SECOM, não transmitiu ao vivo o depoimento pela televisão, somente no YouTube. Isso foi censura da SECOM, denunciada pelo próprio presidente da Comissão de Direitos Humanos, na qual Glenn estava depondo. Vamos ver as repercussões no Globo. Diz o Globo que a F1 dá largada para a disputa entre Bolsonaro e Dória. Bolsonaro querendo levar a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro, tirar a Fórmula 1 de São Paulo.
Dória é candidato a 2022 e Bolsonaro também é candidato à reeleição. Editorial: caso de Lula deveria ser levado ao plenário. Hélio Gaspari: falido, Rio não precisa de novo autódromo. Merval Pereira: argumento para soltar Lula era frágil. Miriam Leitão: STF pode adiar, mas terá que julgar atos de Moro. Cadê a Miriam Leitão? A coluna de Miriam Leitão se chama "E no 44º dia faltou um voto. Lula permanece preso, mas o STF ainda terá que dizer se a relação entre juiz e defesa comprometeu o julgamento da primeira instância." Os ministros já foram para a reunião de ontem na segunda turma do STF, sabendo que tudo poderia acontecer, inclusive a discussão sobre a liberdade do ex-presidente Lula, apesar de o assunto ter saído de pauta. O tema voltou pelo pedido do advogado, mas principalmente pela tentativa do ministro Gilberto Mendes de encontrar um caminho alternativo, o da liberdade provisória do presidente Lula, até que os ministros deliberem sobre o mérito espinhoso, arguição de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Foi Gilmar Mendes que pediu vistas do pedido de suspeição em dezembro e de lá para cá redigiu as 40 páginas do voto. Nele, contudo, não estão ainda as considerações sobre o que vem sendo divulgado pelo site The Intercept. As comunicações entre juiz e procurador não estavam em questão, porque não haviam sido divulgadas quando foi apresentado o habeas corpus. Mas, evidentemente, elas reforçam o ponto da defesa. Na opinião de um dos ministros, o que se vê nos diálogos é um contínuo de atos que levantam dúvidas sobre a parcialidade de Moro. Esse ministro acha que as novas informações tornam toda essa questão ainda mais complexa e que é preciso esperar os desdobramentos. O ideal, portanto, na opinião dele, era mesmo não debater ontem a suspeição do ex-juiz. O advogado Cristiano Zanin lembrou, contudo, que o paciente cumpre pena, está preso há 444 dias. O ministro Gilmar Mendes tem já externado inúmeras críticas à Operação Lava Jato e ao formato da força-tarefa, que, na opinião dele, leva a uma relação próxima demais com o juiz. O ministro Ricardo Lewandowski tende a votar com a defesa. O ministro Celso de Mello, na maioria dos casos, apoiou as decisões do ministro Edson Fachin, mas é absolutamente contrário à prisão antes do término do julgamento na última instância. Por isso, havia uma expectativa em torno do voto dele, mas ele votou contra. O problema era a questão proposta: se Lula poderia esperar em liberdade até que eles decidam sobre a suspeição de Moro, quando condenou Lula. O ex-presidente foi preso no dia 7 de abril do ano passado, pela progressão da pena, na dosimetria do STJ,
ele já poderia estar em semiaberto. Este é apenas um dos vários processos a que ele responde. O caso do triplex que nunca ocupou, mas que ele e seus familiares visitaram mais de uma vez, e no qual foram feitas reformas para adaptar o imóvel a ele. A defesa sempre disse que o apartamento nunca pertenceu a Lula. A acusação sempre argumentou que corrupção é também aceitar promessas de vantagens, como diz o artigo 317 do Código Penal. O que passou a ser discutido após a divulgação dos diálogos de Sérgio Moro e Dallagnol foi a maneira como as instituições têm que funcionar. Outras operações de combate à corrupção fracassaram porque os advogados descobriam erros processuais pequenos e fizeram deles o caminho para a anulação de todo o processo, mesmo diante dos fortes indícios de crime. A Lava Jato se fortaleceu porque aprendeu com as falhas das anteriores. O problema é que agora não se pode chamar de pequeno erro o que está sendo revelado. E mesmo que adiem, os ministros do Supremo terão que dizer se isso é normal, procedimental, ou se houve, por parte de Moro, o avanço da fronteira que julgadores têm que guardar das duas partes. 444 dias ontem, então hoje 445 dias da prisão de Lula. O governador de São Paulo, João Dória, diz também o Globo, reagiu à afirmação do presidente Bolsonaro de que é quase certo que o Rio terá de volta o GP em 2021. Não tem estrada para chegar lá, só a cavalo, disse Dória sobre a área reservada à construção do Autódromo Caraguá. Tem esse lance. O Autódromo de Jacarepaguá não existe mais. Tem que ser construído um novo autódromo no Rio de Janeiro. A imensa situação calamitosa do Rio vai se construir um autódromo. E o Dória soltou essa. Não tem estrada para chegar lá, só a cavalo. Começou a corrida para 2022. O Globo diz que o caso do Lula deveria ser levado ao plenário. Devido às implicações desse processo, 11 ministros teriam de julgá-lo e não apenas 5. Ora, o habeas corpus pode ser dado por apenas um ministro. O Globo não tem nenhuma razão. O ex-presidente Lula parece ter perdido grande chance de ser solto, mas valeu a decisão equilibrada da segunda turma do Supremo, mais garantista que a primeira, de negar pedido de habeas corpus impetrado pela defesa de Lula e uma proposta de liberdade provisória. Merval Pereira também disse que o argumento da defesa de Lula para habeas corpus da soltura era muito frágil. O fato de Sérgio Moro ter aceito ser ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro. Hélio Gaspari escreve O Autódromo da Decadência. Poucas questões refletem a decadência das administrações públicas nacionais como a crueldade embutida no projeto de construção de um autódromo do Rio de Janeiro. A ela associou-se o presidente Jair Bolsonaro. Ganha um fim de semana em Caracas quem for capaz de dizer que o Rio, falido, violento, com escolas e hospitais em pandarecos, precisa disso. É claro que não precisa. Aliás,
a Folha de São Paulo diz que há um problema com o cara que está nessa empreitada de construir o autódromo do Rio de Janeiro. Tem uns problemas. Quer ver? Onde está? Aqui está o Autódromo da Decadência. Dória, Bom, aqui tem o mesmo artigo do Hélio Gaspari. Eu acho que está nos sites. Que o cara que está querendo construir esse autódromo do Rio de Janeiro tem problemas com a justiça. Então é um projeto que já nasce torto. Essa disputa pela Fórmula 1. Começou a corrida eleitoral. A corrida eleitoral começou pela Fórmula 1 entre Dória e Bolsonaro. A oposição ainda não tem candidato, nem cogitação de candidatos. Que Onyx Lorenzoni. Há muitos boatos de que Onyx Lorenzoni será o próximo ministro defenestrado, porque ele foi completamente esvaziado. As atribuições da Casa Civil passaram para a Secretaria de Governo, para o novo general Lima, né? Não é o coronel Lima do Temer, é o general Lima. Então o Onyx está esvaziado. Há fortes boatos em Brasília de que ele será o próximo. Olha aqui, muito vento no parque, e vento atrapalha a leitura de jornal. Alcolumbre devolve ao governo texto que tira demarcações da FUNAI. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devolveu para a presidência da República o trecho de uma medida provisória que transferiu a demarcação de terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura, sob argumento de que havia repetição do teor de outra MP. Promoveu-se grave ofensa ao texto constitucional, que é meu dever zelar e evitar. Não pode a presidência se furtar a analisar minimamente a admissibilidade das medidas provisórias quanto aos pressupostos constitucionais de sua edição, disse Davi Alcolumbre. E aqui, em encontro com jornalistas, Alcolumbre diz que se fosse com político, diálogos vazados de Moro resultariam em cassação ou prisão. Aqui está Dória. Dória criticando o autódromo do Bolsonaro. Dória critica autódromo em Deodoro, Marechal Deodoro, e reage a Bolsonaro. Foram necessários pouco mais de 6 meses de governo, diz a matéria de Silvia Amorim, para que o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, protagonizassem um primeiro embate político, tendo como pano de fundo a eleição de 2022. O que era para ser uma discussão comercial entre os organizadores da batalha, virou uma batalha política, com Bolsonaro e Dória em lados opostos.
A disposição em medir forças ficou mais evidente ontem, depois de Dória reagir às declarações do presidente do dia anterior. Em entrevista em São Paulo, ao lado do CEO mundial da F1, Chase Carey, o governador paulista desqualificou o que Bolsonaro havia dito sobre a mudança do GP Brasil em 2021 para o Rio. Com ironia, afirmou não haver sequer local adequado para a corrida na capital fluminense. Não tem estrada para chegar lá, só a cavalo. Aluguem um helicóptero ou um drone. Lamento frustrar o presidente Bolsonaro do ponto de vista de que 99% da decisão está tomada. A decisão não está tomada. E vocês acabaram de ouvir isso aqui do CEO da Fórmula 1. Aliás, o CEO da Fórmula 1 já tinha desmentido o Bolsonaro ao vivo, quando o Bolsonaro comunicou essa decisão. Está 99%, a decisão tomada, a corrida vai para o Rio de Janeiro, e logo em seguida o Chase Carey disse não, a decisão não está tomada, temos contrato com São Paulo até 2020, estamos discutindo a renovação do contrato. Então, mais uma vez, mentiras do Bolsonaro, charlatanices, lorotas, fake news, né? Que são a grande especialidade do Bolsonaro, da família Bolsonaro, dos bolsonaristas e dos ministros do Bolsonaro também, né? Isso que Moro está fazendo, que é divulgação de fake news, que não se lembra, que não tem veracidade, né? São fake news, quer dizer, é um governo que vive de fake news, que vive de campanha. Por isso que o Moro não deixa de fazer campanha. O Moro, Bolsonaro, que Moro. O Bolsonaro não para de fazer campanha, não vai parar de fazer campanha. E quem vai governar o Brasil é Rodrigo Maia, é Davi Alcolumbre, os presidentes da Câmara e do Senado que estão assumindo essa responsabilidade para que o Brasil não caia no fundo do abismo. Meus amigos da TV Soninho, que peço, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe, assista aos outros vídeos. Essa é uma TV de jornalismo que não admite nem fake news, nem teorias da conspiração. Eu procuro basear minhas opiniões e análises em fatos sólidos. E espero que vocês também se orientem dessa maneira, para que possam chegar a conclusões verdadeiras. A grande notícia do dia é essa descoberta de 39 quilos, digo grande porque é muita cocaína, 39 quilos na bagagem de um membro da comitiva presidencial de Bolsonaro, que estava indo para o Japão, no avião presidencial reserva, no avião número 2. Isso tem que ser investigado profundamente. E aí vamos ver se a Polícia Federal terá independência, se a Polícia Federal, subjugada por Sérgio Moro, que é um juiz parcial, vamos saber se a Polícia Federal terá independência para investigar a fundo esse tráfico internacional de drogas dentro do avião presidencial reserva. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu volto a qualquer momento com a nova transmissão ao vivo. Até lá!